Lição número 820. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه البخاري. Estimados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje, sendo um dia extremamente importante, o dia da Arafah, o dia em que os peregrinos encontram-se no Arafah. Portanto, nós estamos de jejum por ser um dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos a fazer o jejum e disse: aquele que fizer o jejum da Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados do ano anterior e do presente ano, o al-Baqiya, e do presente ano, 2 anos em que os pecados serão perdoados. Portanto, é um dia que nós temos que aproveitar também no Ibadah, no Dua, em particular após o Salat do Zuhr, ou a partir da hora do Zuhr até o ocaso do sol. É o momento em que nós temos que aproveitar este intervalo e fazer Dua, adhkar, recitação do Coran, fazemos boas ações. E no dia da Arafah, um dos duas um dos dhikrs que os anbiyás, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a fazer: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shayin qadir. Portanto, este é um dhikr incentivado para se fazer. Neste dia, nós, conforme falamos na aula passada, Allah subhanahu wa ta'ala se orgulha perante os anjos, não é, pela quantidade de peregrinos no campo da Arafah, portanto, obedecendo às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprindo com um dos pilares do Islã. Depois do dia da Arafah, nós temos o Eid al-Adha. O Eid al-Adha, ou no dia de Eid al-Adha, a melhor ação e mais querida ação por Allah subhanahu wa ta'ala neste dia, no dia de 10 de Dhul-Hijjah, é o Qurban, abate do animal, não é, conforme o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o passagem que tem a ver, o historial que junta-nos a Ibrahim alayhi salam, onde Allah ordenou a Ibrahim alayhi salam degolar o seu filho, e que com isso se pretendia um teste a Ibrahim alayhi salam, e que ele foi bem sucedido, e Allah subhanahu wa ta'ala instituiu esta prática do Qurban ao Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam para seguir esta tradição e ritual que nos é mencionado de Ibrahim alayhi salam. Portanto, no dia de Eid existem alguns sunnah que nós temos que observar, não é? Este ano, nós aqui em Moçambique temos a limitação de não podermos estar a habitar os masajid, portanto o nosso Eid será restrito, familiar, em casa com os nossos familiares. Nós vamos fazer Salat al-Eid em casa, portanto não quer dizer que nós não podemos seguir a sunnah. Por exemplo, um dos sunnah do Eid al-Adha é nós consumirmos, não é, a carne do nosso Qurban, não é, como a primeira coisa. Para aquele que puder fazer isso, degolar o seu animal logo após o salat e consumir da carne deste animal, quem puder fazer, poderá fazer, e quem não puder, portanto, pelo menos até o salat al-Eid, ele deverá estar em jejum e consumir o que tiver para consumir após o Salat al-Eid. Depois disso ele poderá consumir qualquer outra coisa. Não é necessário que seja a pessoa fique conforme algumas questões foram colocadas. O meu Qurban vai ser às 14 horas, vou ficar esse tempo todo sem comer nada, esperando pela carne. Portanto, este é um sunnah, não é um muakkada. Imaginemos aquele indivíduo, os dias do Qurban são 3 depois do Eid, 3 dias. Imaginemos que a pessoa vai fazer o Qurban no seu 3º dia, ele não vai ficar sem comer esperando a carne do 3º dia. Portanto, é um sunnah que ele poder fazer
que o faça, mas quem não puder fazer, poderá consumir pelo menos após o Salat al-Eid. Neste dia de Sunnah, para além deste Sunnah, não é, vestir uma roupa, não é, melhor roupa que tiver, usar perfume, tomar banho, usar siwak e usar a melhor roupa que tiver, não é? E fazer o Salat al-Eid, fazemos takbir, tashriq, não é? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ou podemos fazer 3 vezes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. São dias de tashriq e temos que fazer muito esses takbirs conforme os ahadiths nos incentivam. A outra coisa é como fazer o Salat al-Eid. Como fazer o Salat al-Eid precisa de uma demonstração, fazendo uma demonstração por áudio em voz, portanto poderá a pessoa não perceber adequadamente. Eu, juntamente a esta aula, irei anexar um link da aula que eu já fiz no passado a explicar como o Salat al-Eid possa ser desenrolado, como se faz o Salat al-Eid. Portanto, poderão aceder a esta aula em vídeo que estará no link deste áudio para explicar e podermos perceber como o Salat al-Eid é efetuado. E a outra prática no dia de Eid é o Qurban, o abate do animal. Para quem tiver o Nisab no dia de Eid, torna-se compulsório para ele fazer o Qurban. E o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou tanto esta prática do Qurban, conforme o hadith que vem mencionado no Mustadrak al-Hakim e foi classificado como hadith sahih. Não é? Abu Huraira radiallahu anhu narra que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man kana lahu mal falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Não é? Aquele que tiver bens, não é? Neste caso o Nisab, e ele não prepara um animal para fazer o seu abate, este nem sequer deve aproximar-se ao nosso local do Salah. Portanto, este hadith incentiva-nos, mostra a importância do Qurban. E quem deve fazer o Qurban? Para quem é obrigatório o Qurban? Quem deve abater o animal? Portanto, o primeiro aspecto que nós temos que entender, deve fazer o Qurban. Ou o Qurban é obrigatório para o muçulmano mentalmente são, atingiu a puberdade e que tenha um nisab no dia de Eid, nos dias de Eid, e não é condição este nisab de ter já estado com ele num período de um ano. Portanto, a pessoa poderá fazer para sua esposa, de acordo com a posição do imam Abu Hanifa. Portanto, é necessário que a pessoa peça a permissão à esposa para fazer o seu Qurban, enquanto outros imãos estão de parecer que o esposo, é da responsabilidade do esposo, tendo posse, fazer o Qurban para a sua esposa. Portanto, o imam Abu Hanifa diz, não é obrigatório o esposo ou fazer para a sua esposa, mas se ele puder, obviamente, ele irá fazer. Estamos aqui a falar da obrigatoriedade. Existindo vontade de fazer, não há nenhum problema para fazer o Qurban para outra pessoa. Não é obrigatório para crianças, para viajantes. Não é obrigatório o Qurban para essas pessoas. Quando o Qurban deverá ser feito, será feito no 10º dia de Dhul Hijjah, após o Salat al-Eid, que este Qurban vai até o 12º dia, conforme a posição de Imam Abu Hanifa, e de acordo com o Imam Shafi e outros Aimma, vai até 13º dia de Dhul Hijjah, o dia em que termina os Takbirat Tashriq. Os takbir tashriq terminam no 13º dia após o Salat al-Asr, portanto o Qurban vai até este momento. Condições para o animal, o abate, portanto, podem ser feitos em primeiro lugar, não é? O Qurban pode-se utilizar para o Qurban cabritos, ovelhas, vacas, camelos, sendo macho ou fêmea. Qualquer do gênero do animal poderá ser usado, assim como pode-se utilizar animais castrados, animais estéreis. Portanto, esses animais devem estar livres de qualquer defeito. As cabras e ovelhas devem ter 1 ano de idade. Cada cabrito ou ovelha serve para uma pessoa, a não ser que a pessoa não tenha posse, aí poderá
ser partilhado, não é, para uma família ou por outra, uma família, não é, um animal de grande porte como um camelo ou uma vaca pode ser partilhado para 7 pessoas, não é, tendo todos eles intenção para fazer o Qurbani, obviamente. Animais doentes ou fracos que não consigam andar, não servem para o Qurbani, e a distribuição da carne do Qurbani poderá ser feita em 3 partes. Não é obrigatório que seja feita em 3 partes, a pessoa poderá consumir toda a carne, assim como poderá dar aos necessitados e poderá também distribuir para os amigos, os vizinhos, sendo muslim ou não muslim, não se limita só aos muslim, pode ser para muslim e pode ser para não muslim, portanto não há nenhum problema quanto a isso, mas não é permitido dar a carne do animal ou pele do animal na forma do pagamento pelo serviço prestado, não é, ao limpar o animal ou a degolar este mesmo animal. Portanto, algumas pessoas fazem isso e fazem o pagamento do serviço prestado com a carne ou com a pele do animal. Portanto, não se pode pagar o trabalho do Qurbani com o animal, com a carne, mas sim pode ser através de um valor pecuniário. Dinheiro poderá ser pago, mas não pagar os trabalhos feitos através da carne. Para aquele que não cumpriu o Qurbani durante vários anos em que o Qurbani era wajib para ele, ele deverá dar em caridade o valor monetário daquele número de animais, não é, relativamente aos anos passados. Este é o mas'ala. Portanto, quem poderá degolar? Primeiro, nós temos que degolar o animal com as nossas próprias mãos. Se nós não pudermos degolar, nós podemos delegar, obviamente, e poderá degolar o animal homem ou mulher. O homem ou mulher, qualquer dos dois poderá fazer o abad, poderá fazer o Qurbani, degolar o animal. Não existe nenhum problema quanto a isso. Portanto, estes são alguns aspectos relacionados ao dia de Eid. Não é? Estamos a explicar hoje, nesta aula de hoje, sendo hoje um dia extremamente importante, o dia da Arafah. Portanto, vamos aproveitar da melhor forma este dia, conforme falamos na aula passada, adorarmos a Allah da melhor forma possível, pedimos perdão a Allah, conforme o hadith menciona, não existe dia em que Allah mais perdoa os seus servos como Allah faz no dia de Arafah. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa-nos, que Allah faça-nos maximizar a oportunidade que nos dá e possamos efetivamente usufruir este dia em conformidade aos ensinamentos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.